que o Felipe Melo, o Renato Augusto, que faz a sua estreia no programa, o Paulo Nunes, vendo a atuação das grandes seleções hoje, eu acredito, né? Não sei o que eles vão concluir. Pensar assim, pô, melhorou ontem, mas ainda temos que caminhar muito para chegar no nível das principais equipes da Copa do Mundo. Ou estou exagerando, hein, seu Paulo Nunes? Você que era o mais animado ontem, tudo bem? Bem-vindo à Seleção Copa. Achei que você fosse esquecer que eu era o mais animado. Não, nós dois éramos. Exatamente. Demos nota 8 para a vitória do Brasil. Exatamente. Cara, eu ainda acredito muito, né, nessa evolução, que o Felipe já tinha falado disso antes, dessa evolução da seleção brasileira. A gente tem que pensar de jogo em jogo. É óbvio, quando você vê um jogo como fez a Holanda, é de se preocupar. A gente tem que tentar, no máximo, tentar sair dela. Eu que, lembra, no começo do programa, achava que seria mais forte o Japão. Já mudei com o Felipe mesmo. Pode ser, cara. O Japão tem um jogo só, vai jogar hoje. Pode ser. Mas do jeito que jogou a Holanda, eu não quero pegar ela na próxima fase, não. Na verdade, a gente vem de um ciclo muito ruim, né? Seria até estranho se na Copa do Mundo, assim, acendesse uma faísca que o Brasil jogasse no nível que a Argentina fez contra a Argélia, no nível que a França fez com o Senegal, Inglaterra. Que a Inglaterra fez. Seria até estranho, né? Assim, do nada o Brasil, assim. Então, a gente sabe que o Brasil tem que evoluir ao longo dos jogos. E aí o mais atento fala assim, pô, mas a Espanha deu vexame na estreia, Portugal empatou com o Congo, verdade. A gente tem que ver mais um pouco dessas seleções, que na estreia eles foram piores do que a gente. Mas ao longo do ciclo a gente viu uma Espanha ser campeã europeia dando show, chegando na final da Nations contra Portugal, Portugal vencendo. Talvez tenha sido um ponto fora da curva a estreia deles, né? Mas é fato, pelo menos para mim, quem viu os jogos de hoje, traz a sensação de que o Brasil ainda tem que caminhar bastante, Felipe. Olha, eu acho que dentre essas seleções que você falou, a Portugal foi muito mal, a Espanha, o resultado foi muito ruim, mas a ideia de jogo da Espanha, a forma que a Espanha se comportou, é uma forma que a gente já está acostumado. Tiveram posse de bola, finalizaram várias vezes o ataque. Então, assim, eu acho que a Espanha, por mais que tenha tido um resultado ruim, um empate, teve uma melhor performance que o Brasil no primeiro jogo. Uau! Ideia de jogo Brasil, nós ficamos apavorados no primeiro jogo do Brasil. O segundo tempo deu uma melhorada, mas no primeiro jogo sem ideia de jogo, time totalmente passivo, e isso mudou bastante para o segundo jogo. Agora, falando um pouquinho dos jogos de hoje, da Alemanha, a Alemanha teve sorte, obviamente, porque poderia ter saído derrotado. Quando estava 1-1, Costa de Marfim teve a oportunidade de fazer o segundo gol, mas você já vê uma diferença na Alemanha, né? Classificada, é tetracampeã mundial, e realmente a equipe a ser temida. E concordo, eu falei, essa Copa do Mundo está mudando o nosso pensamento, né? O Paulo mudou, eu também vou mudar novamente. Eu já tenho um trauma com a Holanda, eu falei, pode vir Holanda, pode vir quem for, e confesso que na hora que eu comecei a assistir, na hora que eu vi os melhores momentos depois, eu assisti o jogo e depois vi melhores momentos de Holanda e Suécia, Holanda com uniforme laranja e Suécia de azul, falei, lembrou logo 2010, tem misericórdia. Mas a Holanda hoje fez um ótimo jogo, e, a não ser que o Japão faça um melhor jogo, me faça vontade de dar novamente, a Holanda realmente é uma equipe a ser temida. Mas está muito aberto ainda, tanto o grupo do Brasil, a gente pode ficar em primeiro, segundo ou terceiro, a gente vai jogar a próxima fase, mas é perfeitamente possível que a gente fique em primeiro ou segundo, depende muito do que Marrocos vai fazer contra o Haiti. E no outro grupo com que a gente cruza também tudo aberto. O Japão ainda pode ser o líder, a Suécia pode se classificar em segundo, a gente ainda pode pegar qualquer time ali da outra chave, menos a Tunísia, que claramente é o ponto fraco ali, dificilmente vai ficar entre os dois primeiros com quem a gente cruza, caso o Brasil passe em primeiro ou segundo. Primeiro, Renato Augusto, é um prazer te receber aqui no Seleção Copa. Seja muito bem-vindo, meu velho, tudo bem? É meu, e boa noite a todos, boa noite, pessoal da Seleção. Renato, você esteve ontem na Filadélfia, assistindo o Brasil do estádio. O que você conseguiu observar? A gente ontem não te ouviu, né? Sua estreia aqui no programa. O que você conseguiu observar do jogo e pode trazer para o nosso público hoje? Ontem eu fui num jogo um pouco diferente, fui como torcedor, né? Nunca tinha ido num jogo do Brasil como torcedor, então realmente para mim foi especial. Mas é claro que a gente, durante o jogo, vai tendo o nosso olho mais técnico, mais tático. Gostei muito de alguns jogadores. Alguns jogadores começaram até mal o jogo, depois foram crescendo, como foi o caso do Paquetá. Começou o jogo numa zona ruim, pedindo muita bola entre linhas, e o jogo estava encaixotado. Quando ele saiu um pouco mais para receber de frente e buscar os passes em profundidade, começou a crescer muito no jogo. Então,
Para mim foi o gatilho de desequilíbrio da equipe. O Cunha muito bem, ele sabe flutuar muito bem, ele usou o espaço que o Paquetá deixou do entre linhas, começou a flutuar um pouco mais e recebeu bola boa. Bruno Guimarães também muito bem, principalmente nesses passes em profundidade. Então você começa a ver ganhar um pouco mais de corpo, né? Tô com vocês no primeiro jogo, realmente foi muito ruim, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo já conseguiu melhorar um pouco. Eu acho que a entrada também do Danilo deu uma sustentação maior para que outros jogadores pudessem sair um pouco mais. Vai começando a se ganhar uma cara a equipe, mas ainda é pouco para pensar em... Mas você vê que o nosso morro é meio muito aqui, grande ainda. O nosso meio aqui, ele trouxe o olhar da posição dele para o jogo, né? De como o meio do campo do Brasil ontem estava diferente, e essa análise que a gente vai fazer com o Renato do meio campo do Brasil, a gente vai aprofundar daqui a pouquinho. Antes, a gente traz informações do dia da Seleção Brasileira com a repórter Duda Dal Ponte. Duda, bem-vinda ao Seleção Copa. Oi, Rizek, muito boa noite para você, para o Paulo, para o Renato, para o Felipe e para todos que nos acompanham no Seleção Copa. Vamos começar falando do Rafinha, né? Porque ontem ele sai no primeiro tempo daquela partida sentindo dores na posterior da coxa direita. Preocupação para saber qual seria a lesão do Rafinha. Hoje pela manhã, já aqui em Nova Jersey, o Rafinha realizou exames e pela tarde a CBF divulgou que ele sim teve confirmada uma lesão na posterior da coxa direita, mas não divulgou o detalhamento dessa lesão nem o prazo de recuperação. A CBF informou que já começou o tratamento de forma intensiva e que a ideia é ter o Rafinha no menor tempo possível. A nossa equipe apurou que o Rafinha deve ter pelo menos 15 dias de recuperação, o que significa que ele está fora da partida contra a Escócia em Miami e muito provavelmente fora dos 16avos também. Então só voltaria para uma possível disputa de oitavas de final. Essa é uma expectativa otimista. A gente lembra, né? O Rafinha já teve essa mesma lesão na posterior da coxa direita 4 vezes na temporada. Ele tem a primeira vez em setembro do ano passado, jogando pelo Barcelona. Ele fica mais ou menos 2 meses fora, depois ele volta a ter uma segunda lesão no mesmo lugar da coxa em fevereiro, fica mais ou menos 15 dias fora e depois, em março, na data FIFA, ele joga contra a França, se lesiona e é cortado para o segundo jogo contra a Croácia. Depois disso, ele fica mais ou menos 2 meses fora, entre março, volta a jogar em maio, já se preparando para a Copa do Mundo. E agora, em junho, então, ele tem a 4ª lesão no mesmo músculo, da mesma perna, em uma temporada. Pelo Barcelona, ele ficou 105 dias fora, né, contando essas 3 lesões anteriores que ele teve, perdeu 23 jogos, então é algo bem recorrente. A boa notícia é que o Rafinha, pelo menos por enquanto, não vai ser cortado, né? Rafinha continua aqui em Nova Jersey, fazendo esse tratamento de forma intensiva e com um pensamento otimista, o Rafinha volta a jogar numa possível oitavas de final, se assim o Brasil classificar. Um contexto, né, um bastidor de ontem, todos os jogadores que passaram e falaram sobre o Rafinha depois do jogo, contaram que ele estava bem triste, bem abatido, né? Rafinha tinha a esperança de fazer a Copa do Mundo dele, né? Tentar o primeiro gol em Copa do Mundo, a primeira assistência, e agora ele tem essa lesão que vai o tirar provavelmente de 2 jogos. Agora, falando em retorno, né? O Neymar ficou em Nova Jersey, não foi para Filadélfia, porque ele continuou o tratamento intensivo da lesão da panturrilha direita. E depois do jogo de ontem, em entrevista coletiva, Carlo Ancelotti afirmou que o Neymar vai estar pronto para o próximo jogo. Hoje, o Neymar fez um trabalho em campo, os jogadores só fizeram na academia, mas ele e o Alexandro, a gente está vendo imagens aí desse trabalho do Neymar, né? Ele e o Alexandro foram para campo hoje. Então, só os dois fizeram atividade, o Alexandro porque pediu e o Neymar porque está se recuperando dessa lesão. Foram trabalhos que a gente está vendo aí de aceleração, de desaceleração, né? Com bola, sem bola, um trabalho mais intenso do que o Neymar vinha realizando. O Ancelotti falou que na segunda-feira ele já volta a treinar com o grupo e aí na terça-feira já viaja para Miami para essa terceira partida contra a Escócia.
A gente vai ter que esperar, claro, as informações da CBF, os treinamentos ao longo da semana, porque essa lesão na panturrilha é mais chatinha, né? Às vezes, num treinamento ele pode sentir e aí volta um pouquinho, né? A evolução da lesão. Mas a expectativa é que ele não comece no time titular e sim ganhe minutagem no segundo tempo para chegar no mata-mata com mais ritmo de jogo. Essa é a expectativa, mas a gente vai ter que esperar. Agora, falando um pouquinho sobre programação, eu contei para vocês que os jogadores fizeram um trabalho na academia, né? Aqueles que não jogaram ontem contra o Haiti. E aí, depois, à tarde, os jogadores agora estão tendo um período de folga, precisam se reapresentar só no final da noite de hoje para dormir no hotel da seleção. Então, muitos estão com as suas famílias, né, descansando um pouco, e aí amanhã hoje à noite se reapresentam para amanhã, então, treinar ao meio-dia no horário de Brasília, e aí começar essa jornada pensando na Escócia. Vai ter o treino de amanhã, segunda, terça, e aí depois já a viagem para Miami para essa terceira partida, Rizek. Obrigado, Duda, pelas informações. Até a próxima.